Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus, é um enorme e grande prazer que eu venho até a vocês neste dia maravilhoso, no dia 28 de novembro de 2022. É bem verdade que nós praticamente já chegamos no fim do mês de novembro. Eu venho até a vocês neste dia, da parte de Deus, trazer uma mensagem terrível, uma mensagem poderosa, uma mensagem que o Espírito Santo me iluminou durante a semana. É bem verdade que eu fiquei aterrorizado, mas esse é o tipo de mensagem que tem que ser pregado, que Deus ele quer que o povo dele tenha consciência e conhecimento. A palavra de Deus, ela declara no livro do profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, Deus falou: meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E quando se faz referência ao conhecimento, o conhecimento no que diz respeito a Deus, a sua personalidade e aos seus tributos, amém? Gostaria também de dizer para você, meu amigo, minha amiga, aqui, desde que o Espírito Santo, desde que Deus me levantou para pregar o Evangelho aqui nas redes sociais, eu tenho estado muito satisfeito, porque até então tudo aquilo que tem sido falado aqui não tem sido coisas que eu tenho programado. Tudo tem sido fruto da minha comunhão com Deus, do meu relacionamento com Deus. E é assim que Deus ele quer. Deus ele quer que os seus servos dependam do Espírito de Deus. Mas como assim, missionário? Quando o homem e a mulher têm uma vida de oração, têm uma vida de estudo diário da palavra de Deus e busca a Deus com o coração puro, limpo e santo, Deus ele revela os seus mistérios. A palavra de Deus ela declara no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 3: então ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aqui está o segredo para a gente conhecer a Deus, para eu e você ouvir a voz de Deus. Nós temos que nos aproximar de Deus com desejo de querer conhecer a Deus conforme Deus ele é, e de prosseguir no conhecimento. Por isso é de suma importância, meu amigo, minha amiga, se você quer que Jesus, que Deus transforme a tua vida, se você quer ter uma vida completamente transformada, você e eu, a gente tem que desejar conhecer a Deus. Amém? Muito bem. Gostaria também de dizer, não hesite a fazer comentários. Se você tiver uma dúvida, você pode me mandar uma mensagem: olha, missionário, isso que você falaste eu não consegui entender. E junto com o Espírito Santo, então, vamos responder as dúvidas, as questões. Como também não hesite, meu amigo, minha amiga, a se inscrever no canal que Deus nos deu. Já faz um ano e alguns meses que eu criei esse canal, mas graças a Deus, até no momento então, Deus tem feito coisas maravilhosas. O mais importante é que o nome do Senhor Jesus ele tem que ser exaltado, ele tem que ser glorificado, o Evangelho ele tem que ser pregado em todas as nações, amém? Glória a Deus. Eu vou fazer a oração. Assim que eu fizer a oração, vamos então ouvir o que o Espírito Santo tem para nós, para este dia maravilhoso. Por que da oração? Porque uma vez que eu faço a oração, eu abro a dimensão espiritual. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo de número 63, ele declara dizendo o seguinte: que, olha, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não basta simplesmente a pessoa ter o conhecimento. A pessoa tem que ter o conhecimento da palavra de Deus, sim. Mas mais eficaz é quando a pessoa ora, pede a Deus direção, porque aí o Espírito fala por intermédio, a saber que Deus é Espírito, e é de suma importância que a nossa adoração, a ministração do Evangelho tem que ser feita em Espírito, em verdade, conforme você irá de ouvir nesse vídeo. Feche os olhos e vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu venho a Ti neste preciso momento, Santo Deus, como sempre, para pedir a Tua direção, a Tua orientação, e que o Senhor venha falar por intermédio de mim. Santo Deus, o Senhor é o Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que Te amam e guardam os Teus santos mandamentos. O Senhor é o Deus que possui a imortalidade.
o que habita na luz inacessível, aonde nenhum homem jamais viu nem capaz de ver. A tua palavra ela declara dizendo que dos céus o Senhor observa a todos os moradores da terra. E diz a tua palavra que é o Senhor quem forma o coração dos filhos dos homens. A tua palavra ela declara dizendo que os olhos do Senhor passam por sobre toda a terra, contemplando maus e bons. O que significa dizer que os olhos do Senhor estão presentes. O Senhor vê tudo que se passa no planeta Terra. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que haveremos de prestar conta. Santo Deus, o Senhor é aquele que criou os céus e a terra, o universo, tudo que em ti existe, Santo Deus. O Senhor é o Deus que criou as coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, potestades, governo. Tudo foi criado por ti e para ti. O Senhor é o Deus que não reparta a tua glória com ninguém. O Senhor declarou dizendo que a minha glória eu não daria a ninguém. A glória te pertence. O ser humano não é digno de ter a tua glória. Porque o Senhor declarou dizendo o seguinte, que a minha glória eu não daria a nenhum outro. Porque o Senhor é digno de ser adorado. O Senhor é digno de ser glorificado. O Senhor é tão grande, eterno Deus, que o Senhor não cabe no infinito. Por isso eu venho simplesmente te pedir, porque eu quero ser um instrumento. Eu quero ser um vaso. Que eu seja reduzido a nada. Que a minha matéria seja reduzida a nada. E que o Senhor possa falar por intermédio de mim, para que o teu nome, ele seja glorificado. É o que eu lhe peço, só o teu mesmo que não vai lhe agradecer, porque a honra e a glória seja dada ao teu nome. É que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Se você quer, diga comigo, amém, glória a Deus, graças a Deus. Muito bem, para este dia a palavra que o Espírito Santo tem para nós, ela se encontra no livro de Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Antiga Aliança. Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 2, diz assim o texto sagrado. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. A segunda palavra que nós vamos ler se encontra no quinto livro da Antiga Aliança, livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo de número 4, versículo de número 24. Diz assim o texto sagrado. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, é fogo consumidor. E a terceira e a quarta palavra que nós vamos ouvir da parte do Espírito Santo, ela está no livro de Salmos. Livro de Salmos, capítulo de número 21. Deixa eu abrir aqui. Salmos, capítulo de número 21, versículo de número 8 e 9. Diz o texto sagrado. Tua mão alcançará todos os teus inimigos. Tua mão direita atingirá todos os que te odeiam. No dia em que te manifestares, farás dele uma fornalha ardente. Na sua ira, o Senhor os devorará, um fogo os consumirá. Livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 30, versículo de número 27, diz o texto sagrado. Vejam, de longe vem o nome do Senhor, com a sua ira em chamas, e dessas nuvens de fumaça, seus lábios estão cheios de ira, e sua língua é fogo consumidor. A última palavra que nós vamos ouvir está no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos. Deixa eu abrir aqui. Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 44, o Senhor Jesus falando. Onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga, glória a Deus, e que o Espírito Santo fale por mim, glória a Deus. Para este dia maravilhoso, o tema da mensagem que o Espírito do Senhor tem para nós é sobre o fogo que não se apaga. Para começar, missionário, vamos entender aqui algumas coisas. Missionário, o que tem a ver esse tema, o fogo que não se apaga,
com os textos que você acabaste de ler. Para começar, nós precisamos entender o que significa a palavra fogo. Eu fui pesquisar sobre a definição do fogo. A palavra fogo significa é a consequência de uma reação de combustão química exotérmica de um tipo de combustível que pode ser gasolina, álcool, madeira, entre outros, provocando assim um comburente de oxigênio, liberando assim luzes e calores. Sendo assim, o que tem a ver, missionário, esse tema, o fogo que não se apaga, com os textos que nós acabamos de ouvir da palavra do Senhor? No livro de Deuteronômio, no capítulo 4, versículo de número 24, tem algo interessante, Deus falando através de Moisés, para dar um conhecimento para os filhos de Israel a respeito da sua personalidade. Diz o texto sagrado que Deus é Deus zeloso e Deus é fogo consumidor. O que nós precisamos entender, que muitas pessoas não têm conhecimento, é sobre os atributos de Deus. Preste atenção, meu amigo, minha amiga. O Deus que nós servimos, Ele é onipotente, que significa que possui todo o poder, onipresente, que está presente em todo sítio, em todo lugar, onisciente, que sabe de todas as coisas. Deus não precisa que ninguém lhe dê informação. Deus sabe de todas as coisas que passam na mente e no coração dos anjos, como também dos filhos dos homens. E Deus, ele possui a eternidade, ou seja, Deus, ele existe antes de todas as coisas existirem. Deus, ele é justiça, e tem outro atributo que é esse que nós vamos aprender hoje, que Deus, meu amigo, minha amiga, Deus, ele é fogo consumidor. O que muitas pessoas não conseguem entender que sobre Deus, as pessoas quando pensam em Deus, tem esses atributos que nós acabamos de ouvir, e também o outro que faz parte da personalidade de Deus, que Deus é amor. Mas quando as pessoas pensam em Deus, as pessoas diretamente classificam Deus como amor. Não está errado, está certo sim. As pessoas pensam que Deus, ele é amor, que é um Deus que tolera tudo, um Deus que vê todas as coisas, as pessoas podem fazer o que elas quiserem, e Deus, Deus ele fica praticamente, como posso explicar, ignorante no que diz respeito ao que as pessoas, o que se passa no mundo, o que os seres vivos fazem na terra. Não, meu amigo, minha amiga. O Deus que nós servimos, ele é um Deus zeloso, ele é um Deus cuidadoso. Ele vê todas as coisas, ele sabe tudo o que se passa. Deus, ele é juízo, Deus, ele é fogo consumidor. E as pessoas não gostam de ouvir sobre esse atributo de Deus, por quê? Porque as pessoas, quando pensam em Deus, em fogo consumidor, pensam em um Deus irado. É exatamente isso. Mas Deus, ele é irado com o quê? É isso que nós precisamos entender. Deus, ele é irado, meu amigo, minha amiga, com o pecado. O pecado, ele desperta diariamente a ira de Deus. Mas antes de chegar nesse tema sobre a ira de Deus, vamos entender, missionário, o que tem a ver o fogo com o mundo espiritual? O Deus que nós servimos, meu amigo, minha amiga, é o Deus que fala no meio do fogo, é o Deus que responde no meio do fogo, é o Deus que age no meio do fogo. Você vê que quando Deus ele precisava de usar alguém, por exemplo, vamos falar aqui de Moisés, uma vez que o Espírito Santo nos levou a ler o texto sobre Êxodo capítulo 3, versículo de número 2. Nós lemos a história, Israel estava no Egito, fazia 430 anos depois que Jacó foi se instalar no Egito, que o povo estava a sofrer. E Deus ele havia se lembrado da aliança que ele havia feito com Abraão, Isaac e Jacó. E Deus ele levantou um homem para libertar o povo, que era, todos nós conhecemos, Moisés. Moisés então assim, ele fugiu para o deserto. Chegando no deserto, ele estando no deserto em Midian, na casa do seu sogro Jetro, Moisés ele estava perturbado, ele estava frustrado porque ele queria libertar o povo da maneira dele, mas as coisas com Deus não funcionam da nossa maneira, mas sim do jeito de Deus e no tempo de Deus. E nesse momento, o que Deus faz? Moisés era pastor de ovelhas, ele apacentava as ovelhas do seu sogro Jetro em Midian. E sendo assim, uma das ovelhas se perdeu. Deus ele fez de propósito, e Deus fez com que uma dessas ovelhas fugisse em direção do monte
Sinai. Moisés seguiu as ovelhas, a ovelha que havia se perdido no monte Sinai. E quando Moisés chegou perto do monte, Deus como queria usar Moisés, Deus como queria falar com Moisés, Deus como queria se revelar para Moisés, Deus ele fez algo extraordinário na vida de Moisés e é uma experiência que Deus ele revelou um pouco o seu caráter, a sua personalidade. O que é que Deus fez? Quando Moisés chegou no topo do monte, Deus ele fez, meu amigo, minha amiga, naquele momento o sol escurecer. Glória a Deus. O sol escureceu e tinha uma sarça. Moisés viu algo interessante. Moisés viu o fogo que se consumia, que queimava na sarça, mas a sarça ela não se consumia, a sarça ela não se derretia. E isso chamou a atenção de Moisés. Ele falou: o que? Uma sarça que se queima, que arde, que está em chama, mas não está a consumir, não está a reduzir a chama. Porque essa é a maneira de Deus se revelar, meu amigo. Deus ele é fogo. O Deus que as pessoas falam que servem é um Deus que é fogo, é um Deus que fala no meio do fogo. E naquele momento, quando Moisés queria se aproximar, Deus falou: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Está entendendo, meu amigo, minha amiga? Deus ele é um Deus que fala no meio do fogo. E outro texto, no que diz respeito a isso, sobre o fogo que não se apaga, nós lemos no livro do profeta Isaías, no capítulo número 30, versículo de número 27. Aqui, Deus ele falando através de Isaías, mas mostrando uma outra personalidade. Nós vimos que no livro de Êxodo, Deus ele fala com Moisés no meio do fogo, porque Deus ele queria se revelar para Moisés, queria dar incumbência para Moisés, que era libertar o povo de Israel no meio dos egípcios. E Deus falou com Moisés, deu a missão, Moisés executou, fez aquilo que Deus queria. Quando Deus ele quer falar com isso, ele pode falar também no meio do fogo, mas não com a finalidade de queimar o seu servo, porque ele quer usar o seu servo. Mas no livro do profeta Isaías, no capítulo 30, versículo 27, tem uma outra pessoa, tem uma outra maneira que Deus ele se revelou para Isaías, dizendo o seguinte, no versículo 27, ora, vejam, de longe vem o nome do Senhor, com a sua ira em chamas e densas nuvens de fumaças. Os seus lábios estão cheios de ira e a sua língua é um fogo consumidor. E o Senhor Jesus, no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículo de número 44, ele declara dizendo o seguinte, olha, onde o seu verme não morre e onde o seu fogo não se apaga. E nós lemos no livro de Salmos, no capítulo 21, versículo 8 e 9, diz que tu alcançarás os teus inimigos, tu os atingirás tu os atingirás com a tua mão e com teu ódio. Farás, quando o dia que te manifestares, farás deles uma fornalha ardente. A sua ira, Senhor, os devorará e o seu fogo o consumirá. Sobre esses 5 textos que nós lemos, apenas um texto que nós vimos, que Deus ele se manifestou no meio do fogo, que foi através, que era para falar com Moisés, mas Deus ele falou com Moisés no meio do fogo, porque Deus ele queria usar Moisés para libertar o povo. Já nesses 4 textos presentes, esses textos presentes que nós acabamos de ler, nós vemos uma outra personalidade de Deus. Deus ele se manifestando de uma maneira furiosa, de uma maneira irada. Aqui vem a questão, missionário. Por que Deus ele se ira? Deus ele se ira, meu amigo, minha amiga, por causa do pecado, por causa do coração endurecido do ser humano que se rejeita e envia para Deus. Nós estamos a ver um tempo que as pessoas elas se tornaram muito frias em relação a Deus. Tudo aquilo que é abominável, tudo aquilo que Deus ele odeia, que Deus ele abomina, que ele detesta, o ser humano ele acolheu com maior sabor, com maior gosto. É aquilo que Deus ele havia falado no livro do profeta Isaías, dizendo que o que é amargo
para esse povo se tornou doce. E o que é doce para esse povo se tornou amargo. Você vê que a maneira de Deus ser, a maneira de Deus ele se portar, o ser humano é completamente diferente do ser humano. Deus ele fez o ser humano, a palavra de Deus declara dizendo que nós somos imagem e semelhança de Deus. Como imagem e semelhança de Deus, Deus ele nos dotou de inteligência, de vontade própria e de sentimento. Deus ele fez o ser humano constituído de espírito, alma e corpo. Deus ele deu ao homem o livre-arbítrio, que é o poder de decisão. Por causa do livre-arbítrio, as suas bênçãos, que elas são donas do seu destino, que elas podem viver nesta vida sem prestar contas a Deus. E nós vivemos num tempo que nós estamos assim, que as pessoas quando ouvem falar de Deus, quando ouvem a palavra de Deus, as pessoas dão risada, as pessoas debocham, as pessoas dão gargalhada, as pessoas falam, eu não quero ouvir isso, eu não quero saber disso, isso é perder tempo. E na igreja Deus não existe, ou seja, Satanás ele cegou o entendimento das pessoas, exatamente que para as pessoas elas possam se tornar primeiras incrédulas, depois passivas em relação a Deus. Porque Deus ele quer que o ser humano ele seja salvo. Desculpa, por causa do seu amor, por causa da sua misericórdia, porque tudo que está escrito, tudo que foi determinado, irá de se cumprir no tempo de Deus e na hora de Deus. Até mesmo quando Deus ele envia os seus servos, que é para dar uma mensagem para as pessoas que é para elas se salvarem, desculpa. O ser humano sempre mostra uma reação de endurecimento. Por exemplo, quando Deus ele queria destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, no livro de Gênesis capítulo 19, o que levou Deus a destruir a cidade de Sodoma e Gomorra era o pecado que o povo dessas duas cidades eles haviam cometido. O que eles faziam, missionário? Eles eram um povo imoral, praticavam a sodomia, que era a relação sexual anal, homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem, etc, etc. E eles realizavam o estupro coletivo. Então, por causa da imoralidade e da barbaridade que os sodomitas eles praticavam, porque eles odiavam os estrangeiros, eles não acolhiam os estrangeiros, violando assim as leis sagradas que Deus havia deixado para Moisés, que todos os estrangeiros deveriam ser bem tratados, deveriam ser bem-vindos, mas eles faziam o contrário. Eles odiavam os estrangeiros, eles realizavam estupro coletivo, e o pecado que Sodoma e Gomorra eles praticavam naquela época chegou no topo dos céus. E sendo assim, meu amigo, minha amiga, Deus ele não suportou. Deus, antes de destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, Deus ele havia enviado 3 homens, 3 anjos, que era para prevenir primeiro o seu amigo, que era Abraão, que ele deveria destruir a cidade. Porque Deus ele sabia que Sodoma, apesar de ser uma cidade promíscua, uma cidade 100% imoral, tinha alguém que era membro, que era a família de Abraão. E Deus ele não queria destruir essa cidade sem antes revelar para Abraão o que ele haveria de fazer. E Deus ele desceu e ele começou a falar com Abraão. No meio do fogo, Deus começou a falar com Abraão da destruição que ele poderia realizar naquela cidade. E quando Abraão começou a interceder pelo seu sobrinho Ló, depois dele terminar a intercessão, ele disse: destruiria, Senhor, o justo com o ímpio, como se o ímpio fosse igual ao justo. Deus lhe disse: olha, se eu encontrar na cidade 50 justos, eu não o farei por amor dos 50. Aí Abraão começou a interceder até chegar no final. E no dia seguinte os anjos foram para Sodoma. E quando os anjos de Deus eles chegaram naquela cidade, eles viram a maldade que estava acontecendo naquela cidade. E o que aconteceu, missionário? Os anjos vendo a maldade, chegaram, Ló ele identificou que aqueles homens eram mensageiros de Deus, que eram estrangeiros, que vieram da parte de Deus, que é para trazer uma mensagem. E Ló ele acolheu aqueles homens de Deus, aqueles anjos. Só que naquela mesma noite, os homens de Sodoma, meu amigo, minha amiga, queriam abusar sexualmente dos anjos. O que aconteceu? Os anjos de Deus feriram
os cidadãos de Sodoma e Gomorra de cegueira. E eles disseram mais algo para Ló: escapa-te, porque o Senhor irá te destruir essa cidade com fogo e enxofre, porque a sua maldade chegou até os céus. Ou seja, o pecado dos sodomitas e das cidades de Gomorra chegou num topo que Deus ele teve que se manifestar, que Deus ele teve que intervenir, destruindo aquela cidade. E é exatamente o que se refere ao mundo de hoje. O mundo de hoje, meu amigo, minha amiga, nós estamos num tempo que tudo aquilo que Deus ele havia dito que abominava os olhos dele para os filhos de Israel não fazerem, porque estariam transgredindo as leis do próprio Deus, as suas elas acolheram, as suas elas abraçaram com maior sorriso. As uniões abomináveis, a idolatria, tudo aquilo que Deus ele odeia, o ser humano hoje acolheu e até inclusive fizeram leis para sancionar as suas que tivessem contra as abominações que Deus ele havia dito que é para os homens não praticarem. Principalmente no que diz respeito às abominações, no que diz respeito ao corpo do ser humano, fazendo referência à sexualidade, no que diz respeito à idolatria e outro tipo de coisas que Deus ele havia dito que é para o ser humano não fazer. Por exemplo, a violação dos 2 mandamentos. Deus disse lá: não cobiçarás a mulher do teu próximo, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos. Ou seja, tudo aquilo que Deus ele havia dito para a geração futura não realizarem, hoje as suas fazem com maior prazer, com maior sorriso nos lábios. E você vê só algo interessante que me chamou a atenção, que o coração das pessoas hoje se tornou tão inclinado para o mal que as pessoas têm prazer em fazer coisas erradas. Hoje, por exemplo, se um homem e uma mulher são casados, o prazer da maioria é ver o homem casado traindo a sua mulher com outra. É ver a mulher casada traindo o seu marido com outra. E você vê como é que as pessoas, elas em vez de denunciarem, porque é assim, meu amigo, minha amiga, a boca fala o que está cheio do coração. Se a pessoa não tem Deus dentro do coração, ela não pode publicar, não pode mostrar, não pode dar mensagens boas para o seu semelhante. O que as pessoas fazem? As pessoas pegam uma mulher sofrendo porque o seu marido lhe traiu com uma outra mulher, ou o homem sofrendo porque a sua esposa lhe traiu com outra mulher. As pessoas colocam nas redes sociais, as pessoas fazem publicações, fazem comentários, as pessoas dão risada como se fosse algo normal. É para você ver a frieza no coração das pessoas no que diz respeito a Deus. O pecado se tornou tão normal na vida das pessoas que as pessoas elas abraçaram, elas se apaixonaram pelo pecado. E por esse motivo, meu amigo, minha amiga, só tem uma solução. A ira de Deus irá sancionar essa geração. A ira de Deus irá sancionar essa geração, porque os pecados que as pessoas cometem hoje já ultrapassou o que Sodoma e Gomorra realizavam no passado. Já ultrapassou, meu amigo, minha amiga. Já ultrapassou o que Sodoma e Gomorra haviam realizado no passado. Homens que se dizem que são de Deus, que são a favor do aborto. Eu acho que o aborto é um dos maiores crimes que tem se cometido contra o indefeso. Deus ele não fez, meu amigo, minha amiga, um homem, uma mulher, para assassinar um bebê. Porque o aborto é o assassinato contra um feto, contra o indefeso. Você quando nasceu não quer abortar, então por que você, mulher, você vai abortar o feto que Deus ele colocou no seu útero, no seu ventre? Você vê que as pessoas fazem as coisas, as pessoas elas fazem como se não fosse algo grave. E a palavra de Deus ela declara na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século, fazendo referência a Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. As pessoas se tornaram tão incrédulas no que diz respeito a Deus, que as pessoas não têm amor, as pessoas não têm amor no coração e nem sentem peso na consciência
quando estão a pecar, quando estão a cometer crimes que a palavra de Deus ela denuncia. E toda a maldade, meu amigo, minha amiga, que está a acontecer nesse planeta Terra, tudo isso tem despertado a ira de Deus. Tudo isso tem despertado a ira de Deus. Você vê que o profeta Isaías, ele diz que, ora, vejam, vem o dia do Senhor. Ele vem, a sua ira está em chamas e densas nuvens de fumaça. Os seus lábios estão cheios de ira. Os lábios de Deus, meu amigo, minha amiga, estão cheios de ira. E a sua língua, ela é fogo consumidor. O que desperta a ira de Deus todos os dias é o pecado. É o pecado porque Deus, ele é santo. Deus, ele é santo, meu amigo, minha amiga. E Deus, ele não tem pacto com o pecado. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. É por isso que você vê que a palavra de Deus, você vê que a princípio, Deus, ele não havia feito o inferno, porque muitas pessoas, elas não sabem. Mas Deus, ele não havia feito o inferno para o ser humano. O inferno não foi feito para o ser humano. Mas, pelo ser humano, dá tendência aos ouvidos da sua natureza, pelo ser humano, por sua livre e espontânea vontade, se inclinar para o mal, então a sanção do inferno mudou. Já não será mais para Satanás e os anjos que caíram, que está mencionado na segunda epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 4, capítulo 2, versículo 4, mas também será para os ímpios, para os incrédulos, para os assassinos, para os perversos, para os imorais, para todas aquelas pessoas que estão a praticar abominação, que estão a praticar maldade. O inferno, se você não sabia, meu amigo, minha amiga, o inferno é uma prisão. É uma prisão que Deus, ele colocou fogo e enxofre. Ou seja, o inferno, assim como os salvos, eles vão ser salvos e eles estarão à espera que o dia de estar no tribunal de Cristo chegue a eles, assim ficam definitivamente na Nova Jerusalém, que Deus irá transferir dos céus para a nova terra, e eles assim possam reinar para sempre com Cristo. O inferno é uma prisão porque é missionário, porque não é o fim, é um lugar que Deus ele havia feito, que é para a alma de todos os espíritos, todas as pessoas que morreram sem Deus, sejam grandes e pequenos, grandes se referindo aos presidentes, aos faraós, aos líderes, a todas aquelas pessoas que quando estiveram aqui na terra tinham autoridade, mas usavam a autoridade que é para aprisionar, que é para oprimir as pessoas, e morreram sem Deus. A alma desses homens está no inferno. Está no inferno e eles estão a esperar no meio do sofrimento. E algo que me chamou muita atenção, que o Espírito Santo me relembrou, o Senhor Jesus falou no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículo número 44, que falando a respeito do inferno, da característica desse lugar, que é uma prisão, onde o seu bicho não morre e o seu verme, onde o seu bicho não morre e o seu fogo nunca se apaga. Se é um lugar missionário que o fogo não se apaga, porque, meu amigo, minha amiga, Deus ele criou o enxofre, que é um elemento químico para manter o fogo aceso. Se o enxofre está manter o fogo do inferno aceso, já não era missionário, que é para a alma de muitos homens, de muitas mulheres que morreram em vários tempos, em várias décadas, ter já perecido, pessoas que estão no inferno há décadas, há milhares e milhares, têm perecido. Por que não estão a morrer missionário? Primeiro, meu amigo, minha amiga, Deus, ele é o Deus dos espíritos. Deus ele é o autor da vida. E Deus, ele fez o ser humano constituído de corpo, alma e espírito. A alma, o espírito volta para Deus que o deu, conforme está mencionado na palavra do Senhor no livro de Eclesiastes. Porque o espírito, a função do espírito é consciência, intuição, comunhão. Foi Deus que deu, é através do espírito que nós conseguimos manter a comunhão, o relacionamento com Deus. Mas a alma do homem, que no livro do profeta Isaías refere como verme, essa não morre porque é a personalidade do ser humano. E Deus, ele tirou o poder da morte. Ou seja, Deus, ele tirou o poder da morte, mas as pessoas que estão no inferno, elas não podem morrer, porque a alma não morre.
mas elas podem sentir dor, elas podem sentir sede, elas podem sentir a dor, o tormento, a sede, mas elas não podem morrer. Por quê? Porque o poder da morte de Deus pertence a Deus. E você vê que no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 28, o Senhor Jesus falou que nós não devemos temer aqueles que matam o corpo. Ou seja, o Senhor Jesus ele tá nos dando uma lição, dizendo que a carne que nós temos que reveste a alma do ser humano, porque as pessoas não sabem, as pessoas pensam que o ser humano é a aparência. Nós somos, você e eu, nós somos o que está dentro do seu poder emocional, sentimental e mental. O ser humano é o poder que está dentro dele, que se chama alma. Você vê que quando as pessoas morrem, é isso que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui, nós não devemos temer aqueles que matam o corpo. Ou seja, o Senhor Jesus está nos dando uma lição, está falando que quando o ser humano morre, morre simplesmente a matéria, morre simplesmente o corpo físico. Mas a alma não morre, meu amigo, minha amiga, porque Deus ele é o Criador dos espíritos, Deus ele é o Criador do mundo invisível, e o ser humano é o único ser que Deus deu a graça de viver uma vida aqui na terra, seja perto ou longe de Deus, e viver uma vida depois da morte, ou seja, ou ao lado de Deus ou longe de Deus. E nós vimos isso especificado na parábola que o Senhor Jesus contou sobre o rico e Lázaro no Evangelho de Lucas, no capítulo 16. O Senhor Jesus nos dá uma lição disso que ele acabou de falar aqui. Os dois morreram, o corpo dos dois morreram. Lázaro ele faleceu de doença, o homem rico também vai falecer. Mas algo interessante que no texto seguinte diz que Deus ele enviou os seus anjos que é para levar Lázaro no céu de Abraão. Tem algo estranho, você não acha? Ou seja, Jesus está nos ensinando uma lição que, meu amigo, minha amiga, a alma do ser humano ela é eterna, ela não morre. Lázaro foi para o céu de Abraão. O rico, ele foi para o inferno. É para você ver a gravidade do assunto, meu amigo, minha amiga. Porque quando a pessoa morre, quando a pessoa passa depois dessa vida, a pessoa vive numa outra dimensão invisível que é resultado da sua escolha enquanto a pessoa ela esteve viva aqui na terra. Porque no livro do apóstolo Paulo aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, diz que ao homem está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Ou seja, a oportunidade de nós decidir o nosso futuro é aqui na terra. Mas o que as pessoas fazem? Satanás ele cegou o entendimento das pessoas para que as pessoas elas possam se tornar incrédulas no que diz respeito à existência de Deus, no que diz respeito ao inferno, no que diz respeito ao reino de Deus. Por quê? Porque Satanás ele sabe que quanto mais o ser humano tem uma mente passiva, a palavra passiva, ou seja, que espera uma reação, ou que está à espera de uma reação que é para poder entrar em ação, ele sabe que a mente passiva não está muito longe da mente vazia. E Satanás sabe que uma vez que o ser humano estiver em passividade, com uma mente passiva, sem reação, longe de Deus, desacreditando em Deus, então aí torna-se mais fácil que para os espíritos malignos poderem operar. Porque Satanás ele faz de tudo que é para o ser humano morrer sem Deus, na incredulidade, na cegueira espiritual, que é para quando o ser humano abrir os olhos do outro lado, bum, o ser humano torna-se escravo, a alma do ser humano torna-se escravo delas no inferno. Por isso, meu amigo, minha amiga, a vontade de Deus não é que o ser humano morra sem lhe conhecer. Porque é aquilo que eu acabei de falar, Deus ele é fogo consumidor. E os lábios de Deus, a língua de Deus estão cheios de ira. Deus ele está irado com esse planeta. Deus ele está irado com esse mundo que tem blasfemado dele, que tem pecado contra ele, que tem zombado dele, meu amigo, minha amiga. De Deus não se zomba. Tudo aquilo que os homens semearem, os homens vão colher. Cuidado, meu amigo, cuidado, porque a ira de Deus, ele é como fogo que queima, queima, queima e nunca se apaga. E a ira de Deus, ele é terrível, por quê? Porque o inferno é uma representação visível da ira de Deus. Da ira de Deus, do fogo de Deus, porque Deus, meu amigo, minha amiga, Deus ele é fogo consumidor. Você vê que na palavra de Deus ela diz que quando o povo de Deus pecava,
e Deus ele ficava irado com o povo. Sabe como é que eles se reconciliavam com Deus? Por exemplo, quando Israel foi derrotado, no tempo do profeta, do rei Saul, do profeta Samuel, Deus ele havia pedido um novilho, um animal limpo, que ninguém havia usado. E Deus ele falou que é para Samuel oferecer aquilo como sacrifício. Samuel pegou, imolou o animal e desceu fogo, consumiu o sacrifício. E o cheiro da fumaça, Deus ele aspirava o cheiro daquele animal consumido pelo fogo. Cuidado, meu amigo. Deus ele é fogo consumidor, de Deus não se zomba. E a ira de Deus, ela é como fogo que queima e não se apaga. Tudo aquilo que a matéria, tudo aquilo, porque o mundo que nós vivemos é material. O ser humano é um ser material. Você vê que se o ser humano é um ser material, por quê? Porque ele vive num mundo material, num mundo visível. Mas tudo aquilo que há no mundo visível é um espelho de tudo aquilo que há no mundo espiritual, no mundo invisível. Por isso esse fogo visível que as pessoas usam, que é para se aquecer, que é para queimar árvores, que é para fazer um monte de coisas com fogo, isso é só um reflexo do fogo que está no mundo invisível, no mundo espiritual, que é mais terrível do que o fogo que nós usamos aqui na Terra, que é para nós poder satisfazer os benefícios que nós precisamos, seja que é para alimentação, seja que é para outros fins, até para matar animal, até para matar as pessoas usam fogo. Cuidado, meu amigo, minha amiga. Deus, ele é fogo consumidor. Deus, ele é um fogo que não se apaga. Por quê? Porque é a personalidade de Deus. Deus, ele fala no meio do fogo. Deus, ele age no meio do fogo. Por isso que você vê que quando o apóstolo Paulo ele estava a perseguir a igreja e ninguém estava conseguindo parar no livro de Atos, no capítulo 8, do capítulo 8, capítulo 9. Cristo ele teve que sair da sua glória e teve que descer. E o apóstolo Paulo ele fala que ele viu uma luz mais forte do que o sol, que brilhou sobre ele e foi obrigado a cair do cavalo. Está entendendo, meu amigo, minha amiga? O brilho, o fogo de Deus é tão forte que o ser humano tem que cair por terra. Que o ser humano tem que cair por terra, assim como também os anjos de Deus, que são labaredas de fogo. Está entendendo, meu amigo, minha amiga? Os anjos de Deus são labaredas de fogo. Eles se manifestarem, muitas pessoas vão morrer. Até o que eu estou a falar é verídico, por quê? Porque a palavra ela diz que um anjo de Deus, isso está em 2 Crônicas, quando os inimigos de Deus, os assírios, tentavam se levantar com o povo de Deus, um anjo de Deus sozinho no arraial dos assírios matou mais de 125 mil soldados. É só para nós ver o poder do fogo que os anjos de Deus têm. Porque Deus é um Deus que é fogo consumidor. E a misericórdia de Deus é tão grande, porque Deus ele sabe todas as coisas, é por isso que ele deixou a palavra dele, que é para nós termos noção, que é para nós termos ideia da personalidade de Deus. Deus ele é um fogo consumidor. Deus ele é um Deus que se ira todos os dias, que os seus lábios estão cheios de ira, que a sua língua é fogo consumidor. Deus é um Deus, meu amigo, minha amiga, que vai atingir todos aqueles que lhe odeiam pelo seu fogo. E Deus ele vai fazer de todos aqueles que odeiam, que estão no inferno, como também daqueles que estão vivos aqui na terra, mas que não querem se converter, que não querem vir para Cristo, como uma fornalha acesa. O Deus, meu amigo, minha amiga, que é o Criador dos céus e da terra, é um Deus que é fogo consumidor. É um Deus que não está satisfeito com o que tem se passado no coração das pessoas. Por isso, meu amigo, minha amiga, eu convido você a tomar uma decisão de se voltar para Cristo. Deus ele é amor. Por Deus ser amor é que Deus ele tem levantado muitos homens, muitas mulheres, para falar para você mudar de comportamento, porque as pessoas não querem ouvir, as pessoas não querem ver, as pessoas vivem nesse mundo, nessa vida, como se nunca irão de passar. Você vê que mesmo as pessoas a morrerem, mesmo as pessoas a conhecerem pessoas queridas, pessoas que elas admiravam nessa vida, a perder a vida, a morrer,
os olhos das pessoas não querem se abrir. As pessoas continuam sempre na incredulidade, as pessoas continuam sempre a levar uma vida de distração, uma vida de brincadeira, uma vida de gracejo, de gargalhadas, mas as pessoas não querem se voltar para Deus, as pessoas não querem se voltar para a palavra de Deus. E a preocupação aqui, minha amiga, é que você tem que entender uma coisa, a vida que você tem, ela não vai durar para sempre. Você sabe, a pessoa te fala, você conhece pessoas que estão a morrer jovens, pessoas conhecidas, você sabe. Você também pode ser o próximo. Nós podemos ser o próximo, porque é por onde devemos ter a nossa vida por preciosa. Sabe o que é a vida do ser humano, meu amigo, minha amiga? É como a erva do campo que hoje existe, amanhã é lançada no fogo. Amanhã é lançada no fogo por quê? Porque a vida do ser humano não dura, não está a durar muito tempo. E o que tem levado a vida das pessoas a não durar muito tempo é o pecado. É a dureza do coração das pessoas que não querem se voltar para Deus. As pessoas, elas estão cada vez mais frias em relação a Deus, porque elas pensam que não vai acabar. Mas nem precisa falar muito. Você sabe, nem precisa falar. Você sabe que um dia você vai morrer. Você sabe, nem precisa te falar. O problema não é você um dia morrer. O problema é como é que você vai morrer. Você prefere morrer incrédulo, sem acreditar em Deus, porque o que as pessoas têm que entender uma coisa, que a morte, meu amigo, minha amiga, é uma porta fechada que, infelizmente, é amarga, principalmente quando as pessoas não conhecem a Deus. Porque para o ímpio, a pessoa que não acredita em Deus, a pessoa que durante a vida não dedicou, não devocionou a sua vida para Deus, ela quando vem a falecer, torna-se o dia mais triste para ela. Por quê? Porque as pessoas que morrem na perversidade, na barbaridade, na abominação, como foram as pessoas de Sodoma e como foram muitas pessoas que estavam morrendo no pecado, os demônios elas vêm, pegam aquela alma e levam diretamente no inferno. Se você não sabe, meu amigo, minha amiga, olha, está aí mais pessoas no inferno do que nos céus. Porque já que as pessoas não querem se voltar para Deus, a maioria das pessoas que estão a morrer da raça humana, elas estão indo para o inferno, porque a palavra de Deus ela fala no livro do profeta Isaías que o inferno não se farta, o inferno está a vomitar, porque muitas pessoas que estão a morrer sem Deus e estão aí no inferno. O número de pessoas que estão a morrer com Deus, firme na palavra de Deus, é um número muito reduzido, porque tem aquelas pessoas também que frequentam denominações, que vão para a igreja, mas que estão vendo o pecado, estão levando uma vida de brincadeira, uma vida de traição, uma vida de falsidade, que também estão a morrer e estão indo para o inferno. É só para você ver a gravidade do assunto. E no inferno, as pessoas estão a experimentar a ira de Deus, estão a experimentar a ira dos lábios de Deus, a ira da língua de Deus, que é um fogo consumidor. Que é um fogo consumidor. Você não pode, meu amigo, minha amiga, servir a Deus, nem tão pouco podemos servir a Deus por medo. Deus, ele é amor. Deus, ele é longânimo, mas Deus, ele é justiça. Eu não posso mudar isso, você não pode mudar isso, ninguém pode mudar isso. Deus, ele é fogo consumidor. Mas Deus, ele ama o ser humano. Deus, ele ama o ser humano. Deus quer que o ser humano, ele venha, conheça a verdade e venha para ele. Porque Deus, quando fez o ser humano, foi com o pensamento de fazer com que o ser humano viva com Deus aqui na terra e na eternidade, porque Cristo falou que não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse isso, eu não deveria vos dizer, mas vou preparar-vos lugar. Mas quando eu for e preparar-vos lugar, voltarei e vos levarei comigo para que estejais comigo para sempre. Ou seja, Deus, ele criou o seu reino espiritual, o seu reino de glória. O céu, meu amigo, minha amiga, é um lugar muito lindo, muito bonito, que o apóstolo Paulo, dando referência, ele declara o seguinte, que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou para todos aqueles que o amam. Se você quer provar o amor de Deus, se você quer viver na Nova Jerusalém, ame a Deus, obedeça a Deus. Tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que Deus reprova, você tem que fazer a mesma coisa. Deus odeia o pecado, então você tem que odiar. Deus odeia a homossexualidade, você tem que odiar. Deus odeia o adultério,
as tatuagens. Deus, ele odeia tudo aquilo que é errado. Você também tem que odiar, porque se nós queremos entrar no reino de Deus, tudo aquilo que Deus ele odeia, tudo aquilo que Deus ele abomina, que ele detesta, as imoralidades, o aborto, tudo aquilo que é lixo que não presta, que a palavra de Deus denuncia, que o próprio Deus fala, não farás isso. Nós também temos que estar na mesma postura, na mesma posição. Mas o que a igreja de Cristo faz hoje na terra? A igreja de Cristo ela está embebedada com o vinho do inferno. O que é isso, missionário? As pessoas que estão na igreja, elas estão a ter o mesmo comportamento, a mesma prática das pessoas que não conhecem a Deus, elas dão risada pensando que se fosse uma coisa boa. Sabe o que a palavra de Deus ela declara o seguinte: olha, aqueles que conhecem a lei, pela lei serão julgados. Você que conhece a palavra de Deus, você que tem pecado com consciência, conhecendo a palavra de Deus, o juízo será mais severo para você que conhece e que tem brincado. Não importa se você é membro, se é pastor, se é diácono, não importa, você conhece a palavra, você tem pecado, tem feito coisas erradas com consciência, o juízo de Deus será mais severo para você que conhece do que para aquelas pessoas que não conhecem. Porque de Deus não se zomba, meu amigo, minha amiga. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Espero que essa palavra que o Espírito Santo me iluminou sobre o fogo que não se apaga, fazendo referência ao atributo de Deus, porque Deus ele é fogo consumidor, e fazendo também referência à ira de Deus, porque a ira de Deus é como fogo que queima, 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 queima e nunca se apaga. A prova disso que eu estou a falar é o que está acontecendo no inferno. As pessoas estão a queimar com a ira de Deus, os filhos da desobediência, os filhos da rebeldia, eles estão a provar a ira de Deus no inferno, porque a alma não morre. O único que pode matar a alma e destruir é o próprio Deus. O próprio Senhor Jesus falou que nós não devemos temer os que matam o corpo. Jesus sabe que o poder de destruição pertence ao Pai. Por isso que tudo aquilo que vai acontecer no futuro já está registrado. No tempo de Deus, meu amigo, minha amiga, os cristãos eles serão arrebatados. E você, como é que está a tua vida? Como é que está a tua e a minha vida? Você vai ficar ou vai subir? No tempo de Deus, o Messias irá de vir. Porque aquele dia e hora ninguém sabe. Nem o Filho, nem os anjos, mas unicamente o Pai. No tempo de Deus, Cristo irá de reinar aqui na terra. E no tempo de Deus, irá de acontecer o dia do juízo final. Todos que morreram todos irão de ressuscitar, que é para receber a sentença e serem lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Meu amigo, minha amiga, cuidado. Servir a Deus tem que ser algo mais sério do que a nossa vida. Quando Deus me convenceu para ser missionário, eu tomei a decisão e peço que o Espírito Santo me dê força de não olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, mas de caminhar rumo ao infinito. Servir a Deus é uma caminhada rumo ao infinito. A partir do momento que um homem e uma mulher se rendem a Deus, ele já não é dono de si mesmo. Ele já não vive para si. Quem vive em si é Cristo. A vida que ele vive no corpo, ele vive pela fé no Filho de Deus que lhe amou e assim mesmo se entregou por mim. Espero que essa palavra tenha impactado você. Se você não é cristão e fala, missionário, como é que eu faço? Primeiro você tem que tomar uma decisão de aceitar a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida. Procura uma igreja, se batiza, pede no pastor que é para te batizar nas águas e vive uma vida com Deus rumo ao infinito. Passa a ter uma vida de oração, de leitura da palavra de Deus, porque ir na igreja, ser membro, ter carta de carteira de uma igreja, não é segurança para a pessoa ser salva. Porque quem salva, meu amigo, minha amiga, não são as denominações, não é a igreja, não é o missionário, não são os pastores. Quem salva é Jesus. Mas Jesus salva quem? A todos aqueles que se arrependam e aceitam ao Senhor como único Senhor e Salvador da sua vida. É por isso que você vê que na palavra de Deus, na antiga aliança, assim como também no Novo Testamento, Deus quando queria falar para o seu povo, Deus não levantava a igreja. Deus enviava profetas, como aconteceu com João Batista, como Jeremias, homens que se posicionavam, que eram voz de Deus, que falavam para o povo e aqueles que ouviam eram salvos.
É para você ver, meu amigo, minha amiga, aqui, os pensamentos de Deus estão mais acima, estão mais distantes dos seres humanos. Eu não estou contra, você pode frequentar, se você é um novo convertido, se você não conhece a palavra, se você não tem uma vida com Deus de oração diária, de leitura da Bíblia Sagrada, você pode frequentar uma denominação que é para aprender como é que funciona. Mas quem é maduro em Cristo, quem atingiu a estatura de mestre, ele já não precisa mais de estar num lugar. Ele passa a ser instrumento vivo nas mãos de Deus, e a vida dessa pessoa é dirigida pelo Espírito Santo. Por quê? Porque o Senhor Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Jesus, ele veio estabelecer uma igreja que é você e eu, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, me referindo aqui os grupos denominacionais. Deus, ele não habita na Assembleia de Deus, na Universal, na Batista, na Maná, na Deus e Amor, não importa presbiteriana, Deus, ele habita dentro do ser humano. É dentro do ser humano que Deus, ele habita. É por isso que você vê que o Espírito quer que eu esteja nessa posição de missionar um exemplo vivo, que Deus, ele não habita em pedras constituídas por mãos humanas. Deus, ele habita dentro de mim e de você. Amém? Por isso, meu amigo, se você desejar, se você buscar de todo o coração, se você gastar tempo e obedecer os princípios de conhecer a Deus, o Espírito Santo irá de te usar e você irá de ser um instrumento vivo nas mãos de Deus. Amém? Espero que essa palavra que Deus, ele me iluminou sobre o fogo que não se apaga possa despertar em nós um desejo. Vamos buscar mais, vamos se voltar mais para Deus. Tudo aquilo que Deus, ele odeia, se você ama, você não tem que odiar. Deus, ele odeia o aborto, Deus, ele odeia as abominações, a homossexualidade, tudo aquilo que não presta. Nós devemos também odiar. Você não deve ficar com ira do missionário. Eu sou simplesmente um instrumento usado por Deus, que é para transmitir os pensamentos de Deus para você. Por isso, ouça a pregação do Evangelho e se volte para Cristo. Amém? Feche os olhos em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, por esta palavra que o Senhor me iluminou sobre o fogo que não se apaga. É bem verdade, Santo Deus, que o Senhor é o Deus zeloso e o Senhor é fogo consumidor. A tua palavra, ela declara dizendo que vejam, vem de longe o nome do Senhor, a sua ira em chamas e densas nuvens de fumaça. Os seus lábios estão cheios de ira e a sua língua é fogo consumidor. Tu alcançarás a todos os teus inimigos. Tu alcançarás e atingirás todos aqueles que te odeiam. Quando te manifestares, Santo Deus, farás deles uma fornalha ardente. A sua ira, Senhor, os devorará, e o seu fogo os consumirá. Senhor Jesus, o Senhor declarou, dizendo, falando a respeito do inferno, que onde o seu verme não morre e o seu fogo não se apaga. Santo Deus, o Senhor é o Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança, a misericórdia. O Senhor é o Deus que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração, tanto daqueles que te amam, como também daqueles que te aborrecem. O Senhor é o Deus que se ira todos os dias. A tua ira, Santo Deus, ele é como fogo que queima, 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 queima e nunca se apaga. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem terrível, que o Senhor me iluminou sobre esse atributo da tua personalidade, que o Senhor é fogo, que isso possa nos impactar. O Senhor, quando falou com Moisés, foi por meio do fogo. Por isso, Santo Deus, nos ajuda a ser responsável. Dá-me força, Senhor Jesus, para levar a sério o meu relacionamento com o Senhor. Que o tremor e o temor do Senhor esteja dentro da minha alma e da alma dessa pessoa. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Conforme você acabaste de ouvir, meu amigo, minha amiga, vamos servir a Deus, vamos levar o relacionamento com Deus a sério. Dou graças a Deus por Deus me dar graça de conhecer muito cedo. E você também tem que dar graças a Deus por você ter a oportunidade de ouvir essa mensagem. Tem que dar graças a Deus, meu amigo, porque muitas pessoas que você conheceu morreram e não ouviram essa mensagem. Mas Deus te deu a graça de poder ouvir. Então, vamos fazer uma análise. Essa mensagem não é só para você, é para mim. O Espírito falou para você e para mim. Vamos examinar a nossa vida e vamos levar a sério o nosso relacionamento com Deus. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Tenha um bom final de semana. E espero estar com vocês até na próxima pregação. Com o Espírito do Senhor me iluminar. Amém? Um forte abraço. Que Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima. Tchau. Um forte abraço.